Meu nome é Helena. Durante mais de 20 anos da minha vida, eu carreguei comigo a ilusão de que vivia um casamento sólido. Um casamento construído sobre confiança, respeito e amor. Pelo menos, era o que eu acreditava. Era o que eu queria acreditar. Quando conheci o Paulo, eu tinha pouco mais de 20 anos. Ele apareceu na minha vida em um momento em que eu ainda sonhava com tudo aquilo que a maioria das mulheres sonha. Uma família estruturada, filhos correndo pela casa, estabilidade financeira, noites tranquilas, domingos em família. O Paulo parecia ser o encaixe perfeito para esse sonho. Ele tinha aquele jeito carismático, um olhar firme, uma voz que passava segurança. Era gentil, atencioso, e todos ao redor me diziam: Helena, esse homem foi feito para você. Eu, é claro, acreditava. Nós nos casamos pouco tempo depois de começarmos a namorar. Era tudo tão intenso, tão rápido, tão avassalador, que eu não tinha dúvidas de que estava tomando a decisão certa. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Lembro das flores brancas, da música suave no salão pequeno que alugamos, dos meus pais emocionados ao me ver entrar de véu e vestido. Eu estava convencida de que aquela seria a primeira página de uma longa história de felicidade. Nosso começo de vida juntos não foi fácil. Morávamos em um pequeno apartamento na zona norte do Rio de Janeiro, onde cada canto tinha sua importância. O sofá gasto era onde passávamos as noites assistindo televisão. A cozinha apertada, onde muitas vezes cozinhávamos juntos, era o cenário de nossas conversas sobre futuro. O quarto pequeno era o lugar onde planejávamos os filhos que ainda viriam. Tudo era singelo, mas carregado de esperança. Com o tempo, construímos juntos nossa família. Tivemos 2 filhos, e cada nascimento foi marcado por lágrimas de alegria e pela promessa de que sempre estaríamos unidos. Eu acreditava no Paulo. Acreditava em suas palavras quando ele dizia que trabalhava tanto para nos dar conforto, para que nunca faltasse nada dentro de casa. Ele chegava cansado, exausto, mas sempre com um beijo na testa das crianças e uma palavra doce para mim. Eu me orgulhava de ser sua esposa. As pessoas olhavam para nós e viam o retrato da família perfeita. Que casal bonito! Que família abençoada! Diziam os vizinhos, os amigos, até mesmo parentes mais distantes. E eu alimentava esse orgulho. Dentro de mim, eu sentia que havia escolhido o caminho certo. Sentia que havia construído aquilo que tantas mulheres desejam e nem sempre conseguem. Uma vida estável, um marido trabalhador, filhos saudáveis, uma casa cheia de amor. Mas o tempo, esse juiz silencioso que tudo revela, começou a mostrar que nem tudo era tão perfeito. Só que no início eram apenas sinais sutis, tão pequenos que eu mesma me convencia de que não passavam de bobagens. Telefonemas estranhos que caíam na caixa postal quando eu atendia. Mensagens apagadas no celular. Viagens a trabalho que surgiam de repente, sem explicação detalhada. Ausências em momentos importantes, aniversários, festas escolares, datas que eu esperava compartilhar em família. Eu sempre buscava justificar. Sempre dizia para mim mesma: Helena, não seja boba. Ele trabalha muito. Ele faz isso por vocês. Não desconfie do homem que colocou comida na mesa todos os dias. E assim, eu abafava a voz da intuição. Aquela voz que toda mulher conhece bem. Aquela voz que nos alerta quando algo não está certo. Com o passar dos anos, os sinais foram ficando mais evidentes. O perfume feminino em camisas que não eram minhas. O cheiro de cigarro em suas mãos, mesmo ele nunca tendo fumado. Os olhos que desviavam quando eu perguntava algo simples. Os silêncios longos, pesados, que preenchiam a sala de estar e deixavam o ar quase impossível de respirar. Mas ainda assim, eu escolhi acreditar.
Porque encarar a mentira dói muito mais do que viver na ilusão. Hoje, olhando para trás, eu sei que a dor de ser enganada não começa no momento da descoberta. Ela começa muito antes. Ela começa nos pequenos detalhes que a gente insiste em ignorar, nas dúvidas que empurramos para debaixo do tapete, nas respostas que preferimos não ouvir. Naquele tempo, eu não sabia. Mas o Paulo já carregava dentro de si uma vida paralela, uma vida escondida, uma vida construída em cima de segredos e mentiras, uma vida que, cedo ou tarde, viria à tona e destruiria tudo o que eu acreditava ser verdadeiro. E é por isso que eu estou aqui, hoje, compartilhando essa história. Porque eu aprendi da forma mais dolorosa que segredos têm prazo de validade. Eles podem durar anos, podem sobreviver ao silêncio, mas sempre encontram uma forma de se revelar. E quando a verdade vem, ela vem como um furacão. Ela arranca portas, derruba paredes, destrói tudo o que encontra pela frente. Se você está me ouvindo agora e chegou até aqui, eu peço de coração: apoie este canal, se inscreva, deixe o seu like e, se puder, torne-se membro. É com a ajuda de vocês que eu consigo continuar trazendo histórias reais, reflexões profundas, desabafos que muitas vezes não têm espaço em lugar nenhum. Aqui, nós caminhamos juntos, com verdade e com humildade. Mas saiba, o que eu vivi depois deste início foi muito pior do que eu jamais poderia imaginar. Depois daquela noite em que o Paulo não apareceu no aniversário do nosso filho, nada mais voltou a ser igual dentro de mim. Eu podia sorrir para as visitas, abraçar meus filhos, preparar o jantar. Mas por dentro, um vazio começou a crescer. Era como se uma ferida tivesse sido aberta, e quanto mais eu tentava ignorá-la, mais ela doía. Os dias seguintes foram carregados de silêncio. O Paulo não gostava de falar sobre o que tinha acontecido. Sempre que eu tocava no assunto, ele respondia com frases curtas, irritadas, tentando encerrar a conversa. Você está exagerando, Helena. Era só trabalho. Não transforma tudo em drama. Eu ouvia, engolia a mágoa, mas sabia que havia algo além. Um pai que não aparece no aniversário do próprio filho não está apenas preso em compromissos, está preso em mentiras. E os sinais começaram a se multiplicar. O perfume desconhecido em suas roupas já não era mais um acidente isolado. Certa manhã, enquanto recolhia as camisas para lavar, encontrei um lenço delicado, feminino, dobrado no bolso de um paletó. Não era meu. Nunca tinha sido. Quando o confrontei, ele disse que talvez fosse de alguma colega de trabalho, que alguém poderia ter esquecido. Mas quem esquece um lenço dentro do bolso do paletó de um homem casado? Houve também aquele fim de semana que jamais esqueci. Era um sábado comum, ensolarado, quando ele disse que precisaria viajar de última hora para resolver um problema na empresa. Pegou a mala apressado, mal me olhou nos olhos, beijou de leve as crianças e saiu. O estranho foi que, algumas horas depois, eu recebi uma ligação de uma amiga. Ela jurava ter visto o Paulo em um restaurante da Zona Sul, acompanhado de uma mulher. Descreveu o sorriso dele, a mão entrelaçada à dela, a naturalidade de um casal que não precisava se esconder de ninguém. Eu desliguei o telefone com o coração disparado, tentando encontrar ar para respirar. Naquela noite, quando ele voltou para casa, o encarei em silêncio. Ele inventou uma história qualquer. Falou de hotéis, reuniões, cansaço. Eu apenas observei. Não disse nada. Às vezes, o silêncio é mais revelador do que qualquer acusação. Ele desviava os olhos, evitava meu rosto. O Paulo, que um dia foi tão transparente, agora era um livro fechado, cheio de páginas que eu jamais tinha lido. As crianças, inocentes, não percebiam nada. Pediam atenção, queriam brincar, queriam o pai presente. E ele, quando estava em casa, se esforçava para parecer o mesmo de antes.
Mas eu já não via aquele homem que me conquistou na juventude. Via apenas uma sombra. Um ator cansado, interpretando um papel que já não lhe cabia. Comecei a observar cada detalhe. O jeito como ele sorria ao ler mensagens escondido. O modo como se irritava quando eu me aproximava de seu celular. As saídas repentinas no meio da noite, sempre justificadas por urgências do trabalho. O tempo todo havia uma explicação pronta, como se ele tivesse ensaiado cada palavra. Mas nenhuma delas preenchia o buraco que crescia dentro de mim. E a cada novo sinal, eu sentia a certeza se aproximando. Havia outra pessoa. Havia outra vida. Só não sabia ainda a extensão da mentira. Certa tarde, ao mexer em uma gaveta esquecida, encontrei um envelope. Dentro dele, havia notas fiscais de um supermercado distante da nossa casa, contas de energia e até um pequeno recibo escolar. Tudo em nome de uma mulher que eu não conhecia. Meu coração disparou. Eu sabia que não era coincidência. Nenhum homem guarda documentos assim por engano. Fiquei horas olhando para aqueles papéis, como se eles gritassem uma verdade que eu não queria ouvir. Uma verdade que ameaçava destruir a vida que eu construí com tanto esforço. Respirei fundo, escondi o envelope de volta. Mas a partir daquele dia, nada mais foi o mesmo. Passei a vigiar cada movimento, a ouvir com mais atenção cada palavra, cada pausa. Paulo já não era apenas meu marido. Era um estranho que dormia ao meu lado, carregando segredos nos bolsos e no coração. E eu, perdida entre a vontade de confrontá-lo e o medo da resposta, me afundava em noites de insônia. Ouvia o barulho do celular vibrando embaixo do travesseiro dele. Sentia o peso da mentira pairando no quarto. E me perguntava, até quando? Até quando eu conseguiria sustentar a farsa? Até quando eu poderia proteger meus filhos da verdade que eu já intuía? O que eu não sabia é que todos esses sinais, as roupas com perfume, os atrasos, os documentos esquecidos, eram apenas as primeiras pistas de uma revelação muito maior. O Paulo não estava apenas me traindo. Ele estava sustentando outra vida. Uma vida que incluía um filho. Um filho que crescia longe de mim, longe da minha casa, mas tão próximo que parecia impossível que eu nunca tivesse descoberto antes. E foi nesse momento que percebi. A história que eu acreditava ser minha estava prestes a ruir. Se você está me ouvindo até aqui, eu peço com humildade, apoie este canal. Se inscreva, deixe o seu like e, se puder, torne-se membro. É esse gesto que me dá forças para continuar dividindo histórias como a minha. Aqui nós buscamos a verdade, por mais dura que seja. E eu prometo a você, o que ainda vou revelar é muito mais devastador do que qualquer suspeita. Aquela noite foi o ponto exato em que decidi que não conseguiria mais fingir normalidade. O Paulo dormia ao meu lado, mas parecia distante, como se sonhasse um sonho que eu não fazia parte. O celular dele vibrava sob o travesseiro em intervalos irregulares, e cada vibração cortava o silêncio do quarto como um aviso. Eu me virava para o lado e encarava o teto, tentando lembrar quando foi que a nossa vida ficou assim. Duas pessoas deitadas na mesma cama, separadas por um abismo que ninguém nomeia. Quando o dia clareou, eu já estava de pé. Fiz café em silêncio, como se o barulho da água fervendo pudesse denunciar a minha decisão. Arrumei a mesa para as crianças, deixei as lancheiras prontas, passei um pano leve no balcão só para ocupar as mãos. O Paulo atravessou a sala bocejando, beijou minha testa com pressa e disse que teria um dia cheio. Eu respondi com um aceno, fingindo calma. Por dentro, algo gritava. Quando ele saiu, eu fiquei imóvel por alguns segundos, ouvindo a porta bater e o eco do elevador descendo. Voltei para o quarto, procurei o celular dele. Encontrei-o ainda quente debaixo do travesseiro. É claro que havia senha. Tentei datas que poderiam expor alguma nostalgia.
O dia em que nos conhecemos, o aniversário das crianças, a data do nosso casamento. Nada. A tela fria me devolvia um bloqueio impessoal, como se me dissesse: aqui você não entra. Eu senti uma mistura de raiva e impotência subir pela garganta e guardei o aparelho no mesmo lugar, como quem devolve a chave de uma porta que não existe. Passei o dia inteiro observando padrões. Passei a semana, na verdade. Tive paciência. Anotei mentalmente horários, desculpas, trechos de frases. As quartas-feiras viraram um farol no meu calendário. Ele sempre saía do trabalho às 6, mas só chegava às 10. Quase nunca falhava. Ensaiei dezenas de maneiras de perguntar, mas percebi que eu já não queria respostas fabricadas. Eu precisava de fatos. Na quarta-feira seguinte, vesti uma roupa qualquer. Amarrei o cabelo num coque baixo. Peguei um táxi na rua de trás para não chamar atenção. Pedi ao motorista que mantivesse distância, que não encostasse demais. Ele franziu o senho e perguntou se eu estava bem. Eu apenas disse: siga aquele carro prata, por favor. Meu coração batia tão forte que parecia prender a respiração entre uma esquina e outra. O Paulo dirigiu pela avenida, pegou-lhe um desvio e entrou por ruas que eu nunca tinha percebido com tanta nitidez. A cidade, naquela hora, me pareceu um labirinto que ele conhecia de olhos fechados. E eu não. Paramos diante de um prédio simples, com um portão verde desbotado e uma calçada craquelada. Um menino passava de bicicleta, um senhor fumava no portão ao lado e uma rádio tocava um samba distante dentro de alguma casa. O Paulo estacionou, desligou o carro e, naquele instante, o vi sorrir. Não era o sorriso automático do homem cansado que eu conhecia ao anoitecer. Era um sorriso inteiro, como quem está chegando em casa. Senti as pernas bambas. A porta do prédio se abriu e ela saiu. Pele negra, olhar doce, cabelo preso de qualquer jeito com uma piranha de plástico. Um vestido simples. Ela o recebeu com um abraço que não tinha hesitação. Não era encontro de ocasião. Era rotina. Era casa. O abraço dizia isso. Eu abri a boca, mas não saiu som. O motorista olhou pelo retrovisor com uma preocupação silenciosa. E eu apenas balancei a cabeça para dizer que estava tudo bem, mesmo sem estar. Eles subiram. Por alguns minutos não consegui me mexer. Depois pedi ao motorista que desse a volta na quadra. Quando retornamos, uma janela do segundo andar estava acesa. Vi sombras se movendo lá dentro. 2 figuras e uma menor, ágil, saltitante. A cortina se abriu por um instante e eu vi a cena inteira. Uma criança correndo na direção do Paulo, que se abaixou, abriu os braços, ergueu o menino com facilidade e girou com ele no ar. O riso do menino, mesmo abafado pela distância, me atingiu como um soco. Era um riso que eu reconhecia de algum lugar de mim. O riso que já não morava mais na nossa casa. A mão que segurava minha bolsa escorregou. Os papéis caíram no assoalho do táxi. Eu me abaixei para juntá-los mecânica, cuidadosamente, como se recolher canetas e recibos pudesse devolver a ordem ao mundo. Não devolveu. Perguntei a mim mesma 1000 coisas ao mesmo tempo. Há quanto tempo? Quem sabe? O que eu não vi? Como se constrói um filho no segredo? Em que fenda do cotidiano ele escondeu uma vida inteira? Fiquei ali, observando até a janela apagar. O motorista perguntou se eu queria descer, se precisava de ajuda, se queria que chamasse alguém. Eu agradeci e pedi para me levar de volta. No caminho, as ruas pareciam mais estreitas, como se a cidade inteira encolhesse de vergonha. As luzes laranjas do poste riscavam o asfalto molhado, e cada farol vermelho me deixava alguns segundos a mais dentro da minha própria cabeça. Eu respirei como quem aprende a respirar de novo. Em casa, as crianças já dormiam. Apontei o abajur do quarto delas para os rostos serenos e me sentei na beira da cama por um tempo que eu não sei medir.
A mão pequena do meu filho mais novo estava caída para fora do lençol. Eu a coloquei de volta com um cuidado que doeu. A inocência dorme sem escolta. Fechei a porta devagar, encostei a testa no batente do corredor e, pela primeira vez em muito tempo, admiti em voz baixa: ele tem outra família. Dizer a frase fez com que ela existisse fora de mim. Doeu mais. Sentei na sala sem acender a luz. O relógio da estante tocava os segundos em estalos. O portão da garagem rangia de vez em quando com o vento. Eu tentei organizar o que diria quando o Paulo chegasse, mas as palavras escorregavam. Eu queria perguntar por quê. Desde quando? Quem é ela? Como você pôde? Mas cada pergunta me parecia inútil diante da imagem do menino pulando no colo dele. Quando a realidade tem rosto e voz, o interrogatório vira ruído. Ouvi o carro parar. Ouvi a chave girar. O Paulo entrou com o cansaço ensaiado, aquilo que ele vestia como um casaco ao atravessar a porta. Oi, disse beijando o ar ao lado do meu rosto. Dia puxado. Eu não respondi. Apenas segui com os olhos cada gesto dele. A maneira como largou as chaves na bandeja, o jeito de afrouxar a gravata, a pausa calculada antes de perguntar onde estavam as crianças. Respondi que dormiam. Ele assentiu e abriu a geladeira, como se a fome pudesse distrair a culpa. Precisamos conversar, eu disse, medindo a firmeza da minha voz. Ele congelou por um segundo com a porta da geladeira aberta. Sobre o quê? Perguntou com uma normalidade que quase me insultou. Sobre as quartas-feiras, respondi. Sobre a Zona Sul, sobre um prédio com portão verde, sobre uma janela iluminada, sobre um menino que sorri para você como quem reconhece o próprio pai. A geladeira fechou com um clique seco. O olhar dele, por uma fração de segundo, escorregou para o chão. Eu vi o corpo inteiro dele reorganizar defesas. Helena, você está se confundindo. Eu posso explicar. Eu ri, mas não era um riso. Explicar o quê? O abraço? O endereço? As contas em nome dela? A escola do menino? Minha voz tremia, mas as palavras agora tinham uma direção. Era como se um fio tivesse sido puxado dentro de mim e, finalmente, eu tivesse coragem de segui-lo até o fim. Ele tentou se aproximar, colocar a mão no meu ombro, mas eu recuei um passo. Quanto tempo? Perguntei. Ele não respondeu. Quanto tempo? Repeti mais baixo. Ele fechou os olhos, respirou fundo e disse algo que eu jamais esquecerei. Não começou como você está pensando. Eu tive vontade de perguntar como se inicia uma vida secreta, da maneira certa. Mas o silêncio que caiu entre nós já ocupava a sala toda. Ele passou as mãos no rosto e completou. Eu tenho um filho. Não houve grito. Não houve taça quebrada. Não houve cena. A confissão já tinha corpo e estava sentada no sofá conosco. Eu me sentei também porque as pernas fraquejaram. Por alguns segundos, só se ouvia o relógio na estante e o vento tocando ao portão. Eu finalmente perguntei o que precisava. Ele sabe de nós? O Paulo assentiu. E ela? Ele assentiu de novo. E os nossos filhos? Minha voz falhou. Ele baixou a cabeça. A resposta era um não. A conversa que se seguiu foi feita de meias frases, de tentativas de justificar o injustificável. Ele falou de um erro que cresceu, de uma ajuda que virou rotina, de uma situação que escapou das mãos. Cada palavra parecia uma pedra sendo empurrada morro acima, pesada e inútil. Eu escutava, e quanto mais escutava, mais entendia que o mapa daquela história não me incluía. Eu era a margem omitida, a página arrancada, a paciência que sustentou uma arquitetura de mentira. Quando ele foi dormir, eu fiquei. Abri a janela da sala para ouvir a cidade, o cheiro de chuva subindo do asfalto molhado, o apito distante de um guarda noturno, uma televisão ligada em algum apartamento do prédio ao lado.
Abri o envelope que eu havia escondido dias antes. As notas do supermercado de outro bairro, a conta de luz, o recibo da escola. Toquei o papel como quem toca uma ferida. Dói, mas prova que existe. Escrevi datas na agenda, circulei quartas-feiras, sublinhei horários. Eu precisava de método para não me perder dentro do impacto. Antes de deitar, passei novamente no quarto das crianças. Meu filho mais velho dormia de bruços, abraçado ao travesseiro como fazia quando era menor. A mais nova, de boca entreaberta, tinha um fio de cabelo grudado na bochecha. Eu o afastei com a ponta dos dedos. Pensei no outro menino, no riso fácil, na janela iluminada. Pensei na mulher que o abraçara com naturalidade. Não senti raiva dela. Senti raiva das escolhas que nos colocaram no tabuleiro sem aviso. O amor é grande, a mentira, maior. Voltei a lembrar de detalhes que o tempo tenta apagar. A primeira vez em que ele saiu dizendo que não demorava e chegou quase de madrugada. O jeito como desligava o celular antes de entrar em casa, a irritação sem motivo quando eu perguntava, vai demorar? Não eram sinais isolados, eram migalhas de um caminho que ele já vinha percorrendo. Eu, ocupada com cadernos para cobrir, mochila para arrumar, boleto para pagar, fui varrendo migalhas para debaixo do tapete da rotina. Pensei também nos conselhos que eu mesma dei a amigas em situações parecidas. Conversa aberta resolve. Não fantasia. Vê o que se sustenta na realidade. E lá estava eu, aprendendo na pele que a realidade às vezes não é uma linha reta. É um novelo cheio de nós. A cada tentativa de desatar um, outros apareciam. Na cozinha, mais tarde, abri o armário e peguei a caneca que ganhei da minha mãe quando casei. Para Helena que ama e cuida. Fiquei olhando para aquelas palavras por um tempo que não sei medir. Amar e cuidar não significa anular-se. Amar e cuidar não combina com aceitar a mentira como regra. Senti que alguma coisa, ainda sem nome, estava se reerguendo dentro de mim. Uma coragem que eu tinha esquecido que possuía. Voltei à sala e peguei um caderno simples. Escrevi. Quarta-feira, 20h47. Prédio do Portão Verde. 2103. Janela acesa. 2106. Menino corre. Paulo ergue. 2108. Abraço. Transformar em linhas o que eu vi me deu uma estranha sensação de domínio. Como se eu recolhesse de volta a minha capacidade de ler o mundo. Às vezes, documentar é a única forma de não enlouquecer. O telefone vibrou com uma mensagem de uma amiga. Você sumiu. Tá tudo bem? Digitei. Tá sim e apaguei. Reescrevi. Depois te ligo. Eu ainda não estava pronta para ouvir conselhos, muito menos para ceder à tentação do auto-engano. Eu sabia que o passo seguinte exigiria firmeza, e firmeza não nasce no ruído, nasce no silêncio. Naquela madrugada, antes de o sono me vencer, formulei 3 perguntas que eu faria a ele no dia seguinte, sem gritar, sem chorar, sem negociar comigo mesma. Como pretende contar aos nossos filhos? Que lugar você imagina que eu ocupe nessa história? O que de tudo isso ainda é amor? E o que é só hábito? Eu não tinha respostas, mas pela primeira vez, desde que tudo começou, senti que eu tinha perguntas certas. Se você chegou até aqui, ouvindo meu relato com o coração aberto, eu te peço com humildade, apoie este canal. Inscreva-se, deixe seu like e, se for possível para você hoje, torne-se membro. Esse gesto sustenta o trabalho, dá fôlego à narrativa e transforma essa dor em algo que pode alcançar e fortalecer outras pessoas. Aqui, a gente não está sozinho. A verdade é pesada, mas contada em voz alta, ela encontra mãos para segurá-la. O que vem a seguir não é apenas a continuidade dessa revelação. É o início do confronto. O momento em que cada peça precisa encarar a outra sem a proteção das sombras. E acredite, quando a luz acende,
Ninguém sai do mesmo tamanho. O dia seguinte ao confronto começou como qualquer outro dia. Mas nada era igual. Acordei antes do sol nascer, como sempre. Mas não consegui fazer os mesmos gestos com a mesma tranquilidade. Cada movimento parecia falso, mecânico. Escovar os dentes, colocar o café para passar, arrumar as lancheiras das crianças. Tudo parecia um teatro que eu já não queria interpretar. O silêncio da cozinha era pesado, cortado apenas pelo barulho do filtro de café borbulhando. Eu olhava para a cortina da janela, onde a claridade tímida do amanhecer começava a se insinuar, e pensava: será que hoje eu vou ter coragem de dizer tudo? O Paulo apareceu pouco depois, com os passos marcados e a expressão cansada. Vestiu a camisa azul clara que eu mesma havia passado na noite anterior, mas parecia um uniforme de guerra. Ele tentava parecer normal, ajeitou a gravata, mexeu no pão, abriu a geladeira, pegou o suco. Mas eu vi o peso nos ombros, vi o olhar que evitava o meu, vi as mãos trêmulas ao segurar a xícara. Ele tentava agir com naturalidade, mas a naturalidade não se finge. As crianças, sentadas à mesa, riam de alguma piada boba da televisão. O contraste me doía. Elas viviam no mundo da inocência, enquanto eu me afogava no mundo das descobertas. Meu filho mais velho olhou para mim e perguntou: Mãe, por que você está triste? A pergunta foi como um tiro. Senti as lágrimas arderem nos olhos, mas forcei um sorriso. Não estou triste, meu amor. Só estou cansada. Era a mesma resposta que eu repetia há anos, como um refrão que ninguém questiona. Mas dentro de mim, eu sabia. Não era cansaço, era dor. O Paulo ouviu, mas não disse nada. Pegou a pasta, ajeitou a gravata e falou apenas: hoje vou chegar tarde. A frase caiu como uma sentença. Chegar tarde já não era apenas um detalhe da rotina. Era o código para dizer que ele tinha outro compromisso, outra vida, outra família. Eu escutei como quem escuta uma condenação, sabendo que não tinha escolha a não ser aceitar, pelo menos por enquanto. Quando ele saiu, a casa ficou em silêncio. Fui até o quarto e sentei na beira da cama. Peguei uma caixa de fotografias antigas, aquelas guardadas no fundo do armário. As imagens congeladas me encaravam. O dia do nosso casamento, o nascimento do nosso filho, a viagem para as praias. Eu olhava para cada sorriso e me perguntava: em qual dessas fotos o Paulo já carregava uma sombra? Em qual dessas memórias ele já dividia o coração com outra mulher? Passei o dia tentando me ocupar. Estendi roupas, lavei louça, varri o chão. Mas cada gesto me trazia de volta a lembrança da janela iluminada, do menino que corria até ele, do abraço apertado que não era meu. Não era culpa do menino, nem da mulher. Era culpa do Paulo. Ele construiu 2 casas em cima da mesma mentira. E agora eu era a única tentando sustentar as paredes que ainda restavam. À tarde, as crianças brincavam na sala. A mais nova desenhava, e o mais velho montava um quebra-cabeça. Eles estavam tranquilos, mas eu percebia olhares de curiosidade. Eles sabiam que algo estava errado. A casa tinha um silêncio diferente, um vazio que não existia antes. Mãe, o papai ainda gosta de você? Perguntou meu filho de repente. As palavras dele foram uma faca. Eu quis dizer claro que sim, mas a frase não saiu. O nó na garganta me impediu. Respirei fundo e respondi: ele sempre vai ser o pai de vocês, e isso nunca vai mudar. Foi o máximo que consegui. Eu não tinha forças para inventar mais mentiras. Quando a noite caiu, preparei o jantar como sempre. Arroz, feijão, frango assado. Fiz questão de manter a rotina porque era a única coisa que ainda dava um pouco de segurança às crianças. Elas conversavam animadas sobre a escola, riam de histórias da professora, enquanto eu tentava não deixar a voz tremer. O Paulo chegou tarde, como havia dito.
Colocou as chaves na mesa, tirou os sapatos e tentou sorrir. Mas era um sorriso falso, ensaiado. Eu já não acreditava em nada que vinha dele. "As crianças já dormiram?" perguntou, fingindo interesse. Assenti com a cabeça. "Precisamos conversar", disse firme, antes que ele inventasse qualquer desculpa. Ele se sentou diante de mim, os olhos baixos, a postura pesada. "Helena, eu não queria que fosse assim", disse quase sussurrando. "Mas é assim", respondi, fria. "Você construiu isso. Não fui eu. Não foram nossos filhos. Foi você." Ele respirou fundo, tentou justificar. Falou de momentos difíceis, de decisões que escaparam do controle, de um erro que se transformou em vida. Eu ouvi, mas as palavras eram ocos, como água suja escorrendo. "Eles sabem?" perguntei. "A outra família sabe que você tem uma vida aqui?" Ele hesitou por um segundo. "Sim, eles sabem." "E os nossos filhos?" perguntei com a voz embargada. Ele ficou em silêncio. O silêncio dele foi a resposta mais cruel. Levantei da mesa e fui até o quarto das crianças. Fiquei observando-os dormirem, com aquela paz que só a infância conhece. Pensei, até quando vou conseguir proteger essa paz? Até quando vou conseguir esconder a verdade? A madrugada chegou carregada de insônia. Caminhei pela casa, sentei no sofá, abri a janela da sala. O vento frio entrou trazendo-se o barulho distante da cidade. E eu me senti mais sozinha do que nunca. A mentira já não era apenas dele. Agora era nossa. Porque eu também guardava o segredo. Se você chegou até aqui comigo, eu peço, apoie este canal. Se inscreva, deixe o seu like e, se puder, torne-se membro. Esse gesto humilde é o que me dá forças para transformar dor em narrativa, silêncio em voz, solidão em comunidade. E saiba, isso foi apenas o começo. Porque a verdade, uma vez revelada, não se contenta em ficar quieta. Ela começa a bater nas portas, a exigir explicações, a pedir lugar na mesa. E quando a verdade se instala, ninguém consegue mais viver como antes. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o ar da casa tinha mudado. Era como se as paredes respirassem diferente. Como se cada objeto guardasse uma lembrança que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Levantei devagar, lavei o rosto e encarei meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que me olhava de volta tinha olheiras profundas, os olhos vermelhos de tanto chorar e uma expressão que misturava medo e raiva. Eu não era mais a mesma. As crianças acordaram animadas, como sempre. O mais velho veio até mim com o uniforme amarrotado e me pediu ajuda para arrumar a gola da camisa. Enquanto ajeitava, ele me perguntou: "Mãe, por que o papai não brinca mais com a gente à noite?" A pergunta me atravessou como uma lâmina. Forcei um sorriso e respondi: "O papai anda trabalhando muito, mas ele ama vocês." Foi o que consegui dizer. No fundo, eu sabia que aquela meia-verdade logo não bastaria. O Paulo saiu cedo, dizendo mais uma vez que teria um dia cheio. Essa frase já se tornara o símbolo do vazio. Eu observava cada gesto dele, cada pausa, cada olhar desviado, e percebia que não havia mais espaço para a inocência. Ele vestia o cansaço como uma máscara, mas por trás daquela expressão calculada, havia o homem que passava as noites abraçando outra criança. Passei a manhã tentando me ocupar, mas a mente não me deixava em paz. Lavei o banheiro, organizei a despensa, arrumei o armário das crianças, mas em tudo eu enxergava sinais da mentira. Uma meia esquecida atrás da porta me lembrava da pressa com que ele se arrumava para sair. Uma conta de luz com endereço estranho ainda estava guardada na gaveta da cozinha, como prova silenciosa de que eu não estava imaginando nada. À tarde, fui buscar as crianças na escola. O caminho parecia mais longo, e eu andava como se carregasse pedras nos ombros.
Quando entraram no carro, notei que estavam quietos. O mais velho olhava pela janela e a mais nova segurava forte a mochila no colo. Perguntei se estava tudo bem e ela respondeu: "Uma amiga disse que às vezes os pais têm outra casa." "Isso é verdade, mãe?" Meu coração disparou. Eu engoli em seco e disse apenas: "Nem sempre o que os outros falam é verdade. O que importa é que a mamãe está aqui e que eu nunca vou deixar vocês." Ela me olhou com aqueles olhos enormes, desconfiados, como se sentisse que havia algo escondido atrás da minha resposta. À noite, preparei o jantar em silêncio. O cheiro de comida preencheu a casa, mas não havia alegria na mesa. Quando o Paulo chegou, já tarde, trouxe flores. Um buquê simples comprado em alguma banca de rua. Colocou na mesa e tentou sorrir. "Achei que você gostaria." Eu olhei para as flores como quem olha para um objeto estranho. Não havia ternura naquele gesto, apenas culpa. "Você acha que flores apagam anos de mentira?" Perguntei com a voz firme. Ele se calou. As crianças observavam da porta, curiosas, e eu não queria que assistissem aquilo. Respirei fundo, levei o buquê até a cozinha e deixei sobre a pia. Depois que elas dormiram, nos sentamos na sala. A televisão estava ligada no mudo, apenas para quebrar o silêncio. "Helena, eu estou tentando resolver as coisas. Você precisa confiar em mim", disse ele, com uma calma que me irritava ainda mais. "Confiar?" repeti. "Você pede confiança depois de anos escondendo um filho? Depois de anos mentindo para mim e para os nossos filhos?" Ele abaixou os olhos e esfregou as mãos. Não respondeu. E o silêncio dele era pior do que qualquer mentira. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. Eu percebia que as crianças estavam diferentes, mais quietas, mais observadoras. Um dia, meu filho chegou da escola e disse que um colega tinha comentado sobre ver o pai em outro bairro. Eu perguntei o que ele quis dizer, mas ele apenas deu de ombros. O medo de que a verdade escapasse da minha boca, ou da boca de alguém, me tirava o sono. Comecei a escrever em um caderno tudo o que acontecia. Os horários de saída e chegada, as desculpas, os olhares. Era a única maneira de manter minha mente organizada. Cada página era uma ferida aberta, mas também uma prova de que eu não estava enlouquecendo. Uma noite, o Paulo chegou ainda mais tarde do que o normal. Eu já não esperava nada dele, mas quando entrou, vi em seus olhos um misto de cansaço e desespero. Sentou-se na poltrona e ficou em silêncio por longos minutos. "Helena, eu não sei o que fazer", confessou finalmente. "Eu amo vocês, mas também amo o meu filho." As palavras dele foram como facadas. Eu respirei fundo, tentando não desmoronar. "Você não entende, Paulo. Não se trata apenas de amar. Trata-se de escolhas. Você escolheu construir 2 vidas e agora quer que eu aceite viver com a sombra de uma delas." Ele tentou se aproximar, mas eu recuei. A distância entre nós já não era apenas física. Era um abismo. Naquela noite, não dormi. Fiquei andando pela sala, ouvindo aqui o barulho da cidade ao longe, pensando em como minha vida tinha virado uma narrativa que eu não reconhecia. A cada passo, sentia que estava mais perto de uma decisão inevitável. Ou eu continuava sustentando o silêncio, ou teria que enfrentar a verdade de frente, custasse o que custasse. E no fundo, eu já sabia. O silêncio estava me matando mais do que a verdade jamais poderia. Se você está acompanhando essa história até aqui, eu peço de coração, apoie este canal, se inscreva, deixe seu like e, se puder, torne-se membro. Esse gesto simples é o que me dá forças para transformar dor em narrativa e para continuar dando voz a histórias que muitas vezes ficam escondidas dentro das casas. O que viria a seguir seria ainda mais doloroso, porque a mentira já não cabia entre nós. Ela começava a transbordar,
a tocar as crianças, a infiltrar-se em cada canto da nossa vida. E quando a mentira alcança os inocentes, não há como continuar fingindo que nada está acontecendo. Naquele fim de semana, a casa pareceu menor. Cada cômodo tinha um eco diferente. E eu me pegava esbarrando nos móveis como se estivesse aprendendo a caminhar ali pela primeira vez. O Paulo evitou estar presente. Alegou compromissos. E as crianças, intuitivas como sempre, sentiram o vazio. Resolvi ocupar o sábado com o que me restava de controle. Arrumei armários, revisei cadernos, cozinhei uma comida que lembrava a infância. A panela de feijão borbulhava como um relógio antigo, marcando um tempo que já não combinava com o nosso. O cheiro tomou a casa, misturado a um silêncio que atrapalhava o apetite. Eu mexia a colher e pensava no menino da janela. Era um pensamento insistente, que reaparecia como refrão no meio do dia. Não era culpa dele, eu repetia. Também não era culpa daquela mulher. Era da história que o Paulo escolheu contar em paralelo, como quem escreve 2 capítulos de um livro e tenta convencer o leitor de que é um só. No início da tarde, o interfone tocou. Era a Júlia, vizinha do 3º andar, sempre solícita, que costumava emprestar açúcar e conversar no corredor sobre banalidades. Sua voz veio baixa. "Helena, posso subir 1 minuto?" Permiti. Ela entrou com um cuidado desajeitado, segurando um prato com um bolo simples, e me abraçou como quem pede perdão antes de falar. Eu não queria me meter, mas eu vi o Paulo no bairro de Santa Clara. Não era dia de jogo. Ele não estava com amigos. Estava com uma mulher e uma criança. O prato tremeu nas mãos dela. Eu apoiei sobre a mesa. Não era uma revelação nova, mas havia algo no olhar de quem testemunha que corta mais fundo do que qualquer hipótese. Agradeci. Disse que estava tudo sob controle. E a Júlia entendeu que o assunto terminava ali. Despediu-se com uma delicadeza envergonhada. Fechei a porta devagar, como se o barulho pudesse disparar algum alarme dentro de mim. À noite, depois que coloquei as crianças para dormir, sentei na beira da cama e respirei fundo. Eu sabia que a seguir viria o ponto sem retorno. A mentira já havia sido paga com silêncio tempo demais. Escrevi num papel 3 frases, como quem prepara um roteiro de sobrevivência. Eu não aceito viver assim. As crianças não são escudo. A verdade precisa caber dentro de casa. Dobrei o bilhete e guardei no bolso do roupão, como quem guarda um amuleto. Fui à sala, desliguei as luzes e esperei. O Paulo chegou pouco antes da meia-noite. Tinha no rosto a mistura cansada de culpa e defesa. E no corpo o cheiro que eu já reconhecia como o de outro lugar. Deixou as chaves na bandeja, tirou os sapatos olhando para baixo e perguntou onde estava a água como se não conhecesse a própria cozinha. Eu observei em silêncio. Quando terminou o copo, falei: "Nós vamos conversar agora." Ele tentou adiar. Disse que estava exausto. Eu respondi que também estava, mas que o cansaço de quem carrega uma casa sozinha tem outro nome. Sentamo-nos em lados opostos da mesa. Os ponteiros do relógio andavam lentos. Eu abri o bilhete, não para ler, mas para lembrar que havia um caminho. "Você vai contar às crianças", eu disse. "E vai contar do jeito certo, sem me transformar na vilã, sem tentar me usar como parede para amortecer o impacto." Ele levou a mão ao rosto e disse que não era a hora. Eu rebati que já tínhamos desperdiçado horas demais. Ele argumentou que a escola, as provas, a rotina... Eu o interrompi. "Rotina não é esconderijo. Não vou sustentar sozinha a ordem da casa, enquanto você repete a ausência como quem cumpre expediente." A discussão cresceu. Não aos gritos, mas em frases afiadas. Ele dizia que estava confuso, que não queria magoar ninguém. Eu respondia que a confusão não cria filhos. Escolhas criam.
Ele tentava me convencer de que dar tempo resolveria, e eu explicava que tempo só aumenta rachaduras quando as paredes já foram comprometidas. Em certo momento, ele apelou para o que julgava restar. Eu amo você. A frase caiu entre nós como uma louça sobre o azulejo. Eu perguntei de que amor ele estava falando. Do amor que se guarda em gaveta dupla? Do amor que chega tarde e sai cedo? Do amor que pede silêncio como presente de aniversário? Ele calou. E no silêncio cabia tudo o que ele não disse durante anos. No domingo de manhã, decidi não esperar mais a iniciativa dele. Preparei um café simples, chamei as crianças para a mesa e disse que faríamos uma conversa importante naquela noite. O Paulo ficou pálido. Passou o dia calado, andando de um cômodo a outro, como se cada passo pudesse adiar o inevitável. À tarde, a minha irmã ligou para saber se viria ao almoço de família. Inventei um mal-estar e desliguei rápido. Eu não queria plateia. Eu queria um chão firme para as palavras que iríamos usar. Quando a noite chegou, desliguei a televisão e pedi que todos sentassem na sala. O abajur aceso dava ao ambiente uma aparência de calma que não existia. Eu olhei para o Paulo e disse: agora! Ele demorou alguns segundos para começar. Falou em tom baixo, como quem conversa com uma pessoa doente. Filhos, o papai cometeu erros. O papai... Eu o interrompi. Não eram erros que cabiam em uma palavra genérica. Ele parou, respirou fundo e continuou. Eu tenho um filho. Ele é mais novo que vocês. Eu queria ter contado antes. Eu observei os rostos dos dois. O mais velho apertou os lábios como quem segura um grito. A mais nova arregalou os olhos. O silêncio que ficou na sala tinha textura. Meu filho mais velho franziu a testa como se tentasse resolver um problema de matemática sem todas as informações. Minha filha levou a mão à boca e começou a chorar sem barulho. Aquele choro que ameaça quebrar qualquer adulto que tenha coração. Eu me levantei e a abracei. O Paulo disse, desculpa 2 vezes, e parecia esperar que o perdão viesse embalado em papel de presente. Não veio. Meu filho perguntou se o outro menino sabia da nossa existência. O Paulo disse que sim. Perguntou se a outra mulher sabia que ele era casado. O Paulo disse que sim. Meu filho assentiu devagar, como quem entende uma teoria triste. As horas seguintes foram um pequeno terremoto doméstico. As crianças fizeram perguntas que eu não imaginava. Perguntas simples que pesavam muito. Ele vai dormir onde? A gente vai mudar de escola? Você ainda gosta do papai? Eu respondi o que pude com honestidade cuidadosa. Disse que nada seria decidido naquela noite, que eu e o pai deles iríamos conversar muito, que o que eu sentia por eles não tinha medida. O Paulo tentou se aproximar, mas os dois se encolheram. Não era rejeição, era proteção. A confiança precisa de chão, e naquele momento o chão ainda tremia. Depois que os coloquei na cama, voltei para a sala e encontrei o Paulo com as mãos na cabeça. Ele disse que a minha maneira de conduzir a conversa tinha sido cruel. Eu ri sem humor. Cruel era o apagamento prolongado da verdade. Cruel era esperar que eu fizesse a mediação do desastre, enquanto ele mantinha 2 mesas postas. Expliquei que não haveria mais meias palavras, que dor compartilhada às claras ainda doa, mas é o início de alguma cura. Dor solitária, em silêncio apodrece. Na madrugada, sentei no chão da cozinha com uma caneca de água e percebi que eu tinha cruzado uma linha. Era como se eu tivesse aberto as janelas de uma casa fechada há anos. O ar entrou, trouxe poeira junto, bagunçou cortinas, derrubou papéis de uma prateleira. Mas era ar. Pela primeira vez, eu respirava algo que não se chamava mentira. Decidi dormir no quarto das crianças. Não para fazer cena, mas porque eu precisava ouvi-las respirar. O Paulo ficou na sala. O sofá rangia quando ele se mexia. Cada rangido era uma lembrança do que não voltaria a ser.
Na segunda-feira, acompanhei as crianças até a escola. Atravessamos a rua de mãos dadas. E eu percebi que a força da minha mão denunciava um medo que eu não queria mostrar. Na portaria, a mãe de um colega comentou sobre a ausência recorrente do Paulo nas apresentações. Respondi com um sorriso educado e segui adiante. O mundo tem um talento curioso para comentar aquilo que não lhe diz respeito. Ainda assim, respirei fundo e decidi que não deixaria um coro de vozes externas dirigir a nossa história. Ao voltar para casa, encontrei sobre a mesa um bilhete do Paulo. Dizia que dormiria fora naquela noite, que precisava pensar. Sorri de canto. Penso eu há meses, talvez anos. A diferença é que eu penso com uma casa nas costas. Sentei, abri o caderno onde vinha anotando tudo e escrevi. Hoje eu escolho não esperar. Liguei para uma advogada indicada por uma amiga. Falei pouco, o suficiente para marcar uma conversa. Não era uma decisão sobre fim nem sobre começo. Era uma decisão sobre fronteira. Ninguém entra calçando lama na sala e diz que é inevitável. Se entrar, limpa os pés, pede desculpa e ajuda a arrumar. À tarde recebi uma mensagem de um número desconhecido. O texto era simples. Podemos conversar? Havia um primeiro nome que eu reconheci por ter visto em um recibo antigo. Respirei fundo e escrevi. Não agora. Ela respondeu. Eu nunca quis guerra. Eu digitei e apaguei várias respostas. Por fim, escrevi. Eu também não. Guardei o celular na gaveta e fechei. Não era o momento de organizar o mundo inteiro. Era o momento de organizar o meu. No fim do dia, as crianças voltaram mais caladas. Fizeram a lição no silêncio de quem teme a palavra errada. Eu sentei ao lado e corrigi exercícios de matemática. Expliquei acentuação. Comi biscoito recheado com eles como se aquele gesto fosse um escudo. A normalidade, quando possível, é um remédio de ação lenta. Não cura sozinha, mas sustenta a caminhada. Quando perguntei o que gostariam de jantar, a mais nova pediu macarrão com molho de tomate. Era o prato favorito do pai. Cozinhei mesmo assim. Não por nostalgia, mas para lembrar que a vida continua, com ou sem presença. À noite recebi outra mensagem do Paulo. Amanhã volto cedo. A gente conversa. Eu li, bloqueei a tela e deixei o aparelho sobre a mesa. Eu não queria mais conversas que apenas desenhassem o contorno do mesmo abismo. Queria pontes. Queria respostas que coubessem em ações. Andei pela casa, apaguei as luzes e sentei na varanda. O vento da noite trouxe o cheiro de chuva e um ruído fino das árvores. Pensei nas escolhas que me trouxeram até aqui. Nas vezes em que aceitei o pouco por medo de perder o resto. Nas desistências discretas que mulheres executam para manter a casa de pé. Havia doído reconhecer, mas eu reconhecia. A manutenção da mentira sempre foi paga com o meu silêncio. Antes de dormir, peguei de novo o caderno. Escrevi 3 novas linhas, para ficar ao lado das de ontem. Eu vou dizer o nome das coisas. Eu não vou implorar por dignidade. Eu não tenho medo do dia seguinte. Fechei, deixei sobre a mesa e fui deitar. O sono veio como uma visita tímida, mas veio. Dormi abraçada à decisão de que não perderia a minha voz. De que a minha história não seria escrita apenas pela ausência dos outros. Na manhã seguinte, acordei com uma calma estranha. Arrumei os quartos, troquei lençóis, lavei a roupa acumulada. Coloquei uma música baixa na cozinha e fiz um pão de queijo como nos bons dias antigos. As crianças desceram ainda sonolentas e eu as abracei por mais tempo do que de costume. Senti que, apesar de tudo, havia um eixo no lugar. Nós 3. O resto, eu lidaria como se lida com um armário que desaba. Peça por peça, para não ser soterrada. Quando o Paulo chegou, realmente cedo como prometera, trazia um ar de quem tinha ensaiado frases. Eu o recebi sem pressa.
Ele começou pedindo desculpas pela conversa com as crianças. Disse que não soube conduzir, que estava nervoso, que nunca quis feri-las. Eu respondi que as palavras só importariam se viessem acompanhadas de decisões. Ele assentiu e, pela primeira vez, tocou no assunto com alguma objetividade. Queria organizar horários, queria participar da rotina, queria que eu aceitasse que o menino fazia parte de qualquer futuro possível. Eu disse que a verdade não se negocia na sombra. Se fosse para existir, existiria à luz, com regras claras, com respeito por todos os envolvidos, principalmente pelos inocentes. Ele perguntou se eu pensava em separação. Eu respondi que ainda não tinha respostas, mas tinha clarezas. E uma delas era que não continuaria sendo a guardiã de um segredo que nunca foi meu. Falei sobre a advogada. Ele se assustou, acusou o golpe como se eu tivesse puxado o chão. Eu expliquei com firmeza que buscar orientação não era declarar fim, era abrir janela. Ele encostou as mãos na mesa e ficou em silêncio longo. Eu percebi que pela primeira vez, ele entendia que a casa não era mais um palco para o seu número de ilusionismo. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Se esta história faz sentido para você, se ela toca algum lugar que você conhece, eu peço com humildade. Apoie o canal, inscreva-se, deixe seu like e, se for possível, torne-se membro. Esse gesto sustenta o trabalho e me dá fôlego para continuar transformando dor em narrativa e silêncio em voz. A partir daqui, nada mais será empurrado para debaixo do tapete. A verdade entrou, sentou-se à mesa e pediu que todos se apresentassem pelo nome. E eu finalmente disse o meu, em voz alta. A semana começou com um peso novo. Não era mais apenas a desconfiança, nem o silêncio sufocado, mas a evidência exposta diante das crianças. Agora, a mentira tinha corpo, tinha nome, tinha rosto ausente. A casa parecia ter perdido parte de sua proteção invisível. E cada gesto simples, preparar o café, dobrar roupas, responder ao telefone, era atravessado por um incômodo que não desaparecia. O Paulo, depois da conversa com as crianças, passou a andar como sombra. Tentava se fazer presente em detalhes que antes ignorava. Ajudava a arrumar a mesa, perguntava sobre os deveres escolares, elogiava minha comida como se fosse hóspede. Mas nada disso colava. As crianças percebiam, eu percebia, e ele próprio parecia perceber que aquele esforço não era reparo, mas disfarce. No meio da semana, a escola chamou para uma reunião. Quando entrei na sala da orientadora, encontrei um olhar preocupado. Seu filho anda disperso, Helena. Não participa das atividades como antes. E sua filha ficou chorando no recreio, dizendo que o pai não mora mais em casa. Engoli em seco. Sorri educadamente e disse que estávamos passando por ajustes familiares, mas que tudo ficaria bem. Por dentro, senti um nó. A mentira que ele tentou manter fora de casa agora escorria para a escola, para o olhar de estranhos, para relatórios que não poderiam ser apagados. Naquela noite, decidi confrontá-lo de vez. Esperei as crianças dormirem e o chamei para a sala. Ele veio hesitante, como quem já espera a sentença. Paulo, isso não é mais sobre você e eu. É sobre os nossos filhos. Eles estão sofrendo. Ele se defendeu dizendo que não tinha intenção de ferir ninguém, que era apenas uma fase difícil. A palavra me revoltou. Fase difícil é desemprego, é doença, é crise financeira. O que ele criou não era fase, era escolha. E escolhas têm consequências. Falei sem rodeios. Ou ele organizava sua vida e assumia de forma clara a presença do outro filho, ou eu organizaria a minha sem ele. Ele me olhou como se tivesse levado um tapa. Respondeu que eu estava sendo radical, que precisávamos de mais tempo. Eu disse que o tempo havia acabado,
Na madrugada, recebi uma mensagem anônima no celular. Uma foto. Era o Paulo com a outra família, em uma praça. Ele ria, o menino no colo, a mulher ao lado segurando uma sacola de supermercado. Era a imagem perfeita de uma vida paralela que sempre negou. O choque não foi pela confirmação, mas pela clareza. O que estava oculto agora tinha prova, cor, data e horário. De manhã, mostrei a foto a ele. Paulo empalideceu. Tentou justificar dizendo que fora apenas um encontro rápido. Ri com amargura. Um encontro rápido não gera lembranças de anos. Guardei o celular e disse que a partir daquele dia, não carregaria mais segredo por ele. As crianças, cada vez mais sensíveis, começaram a perguntar mais. Minha filha quis saber se o menino tinha quarto próprio, se ele também tinha brinquedos, se o pai contava histórias de dormir para ele. Cada pergunta era um espelho que me mostrava como a inocência deles estava sendo quebrada em pedaços. Naquele fim de semana, decidi que era hora de me fortalecer. Liguei para minha irmã e pedi ajuda. Ela veio, sentou comigo, ouviu sem interromper. Depois disse: Helena, não é você quem tem que ter vergonha. É ele. Não deixe que a culpa que não é sua te cale. Suas palavras foram um soco de lucidez. No domingo, Paulo tentou propor um almoço em família, como se pudesse colar os cacos com comida e risadas ensaiadas. Eu aceitei, mas apenas para observar. Durante a refeição, percebi como ele olhava para o celular a cada notificação, nervoso, incapaz de estar inteiro conosco. Foi nesse momento que decidi. O confronto não podia mais ser adiado. A mentira já havia se instalado em nossas paredes. Agora, eu abriria as janelas para que todos vissem, inclusive ele. A semana que se seguiu foi como caminhar sobre cacos de vidro. Cada dia começava com uma tensão invisível, como se todos na casa estivessem esperando pelo próximo estalo. O Paulo tentava manter uma rotina artificial, mas a cada gesto falso, a rachadura aumentava. Numa manhã, meu filho mais velho se recusou a ir para a escola. Disse que estava com dor de cabeça. Insisti para que fosse ao menos tomar café, e ele respondeu: Pra quê, mãe? Todo mundo lá já sabe. Eu tenho vergonha. Essas palavras me cortaram mais fundo do que qualquer discussão com o Paulo. Crianças não deveriam carregar vergonha dos erros dos pais. Na mesma noite, enquanto eu ajudava minha filha com a lição de casa, o telefone tocou. Era um número desconhecido outra vez. Atendi. Do outro lado, uma voz feminina, calma, mas firme. Helena, eu sei que não temos culpa uma da outra. Precisamos conversar pelo bem das crianças. Respirei fundo e pedi que ligasse em outro momento. Quando desliguei, Paulo já estava me observando da porta. Tentei manter o tom neutro, mas perguntei: Há quanto tempo vocês falam de mim como se eu fosse um obstáculo? Ele não respondeu. Apenas desviou o olhar, e esse silêncio disse tudo. Dias depois, no sábado, ele anunciou que levaria as crianças à praça. Eu achei estranho, já que antes evitava qualquer saída em família. Insisti para acompanhá-los. No início parecia tudo normal. Sorvete, brincadeiras, risadas forçadas. Até que de repente vi a outra mulher surgir de longe, com um menino correndo à frente. O Paulo congelou. As crianças também perceberam. Meu filho segurou minha mão com força. Minha filha olhou para mim em busca de explicações. A cena que se seguiu parecia retirada de um filme de drama barato, mas era a nossa vida. O menino correu até o Paulo e gritou: Pai! Meu estômago se revirou. As pessoas ao redor pararam para observar. Eu respirei fundo, mantive a calma e disse em voz firme: Agora todos sabem. Paulo tentou controlar a situação. Apresentou o menino como um amigo. As crianças o encararam com incredulidade. Eu não disse nada, não naquele momento. O silêncio foi mais eloquente do que qualquer grito.
Quando voltamos para casa, a atmosfera era insuportável. As crianças entraram direto para os quartos e eu fiquei na sala com Paulo. Ele tentava se justificar. Dizia que não queria que fosse assim, que tinha sido pego de surpresa. Eu o interrompi. Você não foi pego de surpresa. Você foi pego pela verdade. Ele não soube responder. Na madrugada, sentei com meu caderno de anotações e escrevi: a mentira não cabe mais no quintal. Transbordou para a rua. Agora não é apenas dor, é exposição. Essa frase ecoava como sentença. Eu sabia que estávamos chegando ao limite. Antes de dormir, pensei no quanto essa história já me tinha consumido. E me lembrei que muitas mulheres passam por situações parecidas, mas ficam caladas. É por isso que conto tudo. É por isso que transformo a dor em narrativa. Se você chegou até aqui, apoie o canal. Se inscreva, deixe o like, compartilhe este vídeo. Isso não é apenas estatística. É combustível para que histórias reais continuem sendo contadas. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha de força. Como se o confronto público tivesse me dado uma arma invisível. A certeza de que eu não precisava mais encobrir nada. Quando sentei para tomar café, percebi que até as crianças estavam diferentes. Ainda magoadas, mas mais atentas. Era como se dissessem em silêncio: estamos com você, mãe. Esse apoio silencioso dos meus filhos me deu fôlego. Eu sabia que ainda viria tempestade, mas ao menos eu não estava mais sozinha. O segredo tinha caído. O próximo passo era decidir o que fazer com os escombros. Naquela noite, depois do encontro inesperado na praça, a casa ficou mergulhada em um silêncio denso. As crianças se trancaram em seus quartos, fingindo estudar ou brincar. Mas eu sabia que estavam tentando digerir tudo o que haviam visto. Eu, por minha vez, fiquei na sala, sentada no sofá, encarando o vazio. O Paulo caminhava de um lado a outro, inquieto, como um animal enjaulado. Você não podia ter deixado aquilo acontecer daquela forma, ele disse, tentando culpar-me pelo acaso. Respirei fundo. Eu não deixei nada acontecer. Você deixou. Foram suas escolhas que nos trouxeram até aqui. Ele esfregou as mãos no rosto, como se pudesse apagar os últimos anos com um gesto. Mas nada apaga. O que foi construído com mentira permanece como cicatriz. As horas se arrastaram até que finalmente decidi chamá-lo para conversar. Pedi que se sentasse. Ele obedeceu, com relutância. A mesa entre nós parecia uma fronteira. Paulo, acabou o tempo do segredo. Você precisa decidir que vida vai viver. Não dá mais para sustentar duas. Ele tentou falar de amor, de arrependimento, de confusão. Eu não deixei. Confusão não cria crianças. Amor não paga contas de mentira. Você criou 2 casas, 2 rotinas, 2 mundos. Agora precisa escolher qual deles vai carregar. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não responderia. Por fim, disse: eu não consigo escolher. Essas palavras foram o estopim. Eu me levantei e disse que, se ele não escolhesse, eu escolheria por mim. Não permitiria mais que meus filhos crescessem dentro de uma novela mal contada. Na manhã seguinte, as crianças me perguntaram direto: mãe, o papai vai embora? Eu não tinha resposta definitiva. Disse apenas: ele vai ter que decidir. Meu filho mais velho, sério demais para a par da idade, respondeu: então já sabemos a resposta. O dia passou arrastado. Quando Paulo voltou do trabalho, encontrou a casa diferente. Eu havia tirado todas as fotos de casal das paredes. Não era vingança, era clareza. Ele olhou em volta, assustado, como se de repente fosse um visitante. O que você fez? Perguntou. Tirei o cenário que não existe mais. Respondi. Essa casa não é palco para a sua ilusão. Ele não teve coragem de recolocar nada. Sentou-se e ficou em silêncio, derrotado,
Na madrugada, ouvi a porta bater. Ele saiu sem dizer para onde. Pela primeira vez em anos, não senti desespero. Senti alívio. A ausência dele naquela noite foi menos pesada que a presença mentirosa de tantas outras. Escrevi no meu caderno: hoje, pela primeira vez, a mentira não dorme na minha sala. Dias depois, recebi novamente a mensagem da outra mulher. Ela dizia que também estava cansada, que não queria mais viver escondida. Propôs um encontro. Hesitei, mas aceitei. Nos encontramos em um café discreto. Ela era mais jovem do que eu imaginava, mas seus olhos carregavam o mesmo cansaço que os meus. Conversamos como duas mulheres que não eram inimigas, mas vítimas do mesmo enredo. Ela disse que nunca teve intenção de roubar nada, que acreditava nas promessas dele. Eu acreditei. Pela primeira vez, percebi que não estávamos em lados opostos. Estávamos no mesmo campo minado. Voltei para casa com uma certeza maior. Não havia mais espaço para meias-verdades. Quando Paulo retornou, chamei-o para a sala e disse: eu me encontrei com ela. Nós duas decidimos que não vamos mais sustentar sua mentira. Se você não tiver coragem de se explicar, nós teremos. Ele ficou pálido. Murmurou que eu estava traindo sua confiança. Eu ri. Confiança? Você perdeu esse direito há muito tempo. Foi nesse instante que percebi algo libertador. Eu não precisava mais da decisão dele para viver. A escolha já estava feita dentro de mim. Naquela noite, contei tudo às crianças de forma clara, sem esconder. Falei sobre o meio-irmão, sobre os erros do pai, sobre a minha decisão de não carregar mais o fardo sozinha. Eles choraram, me abraçaram, mas também pareciam aliviados. O peso que pairava sobre a casa começou a se dissipar. Escrevi no caderno: hoje a verdade dormiu conosco. Se você está acompanhando essa história, saiba que contar não é fácil, mas é necessário. Apoie este canal, se inscreva, compartilhe. É com sua ajuda que conseguimos transformar experiências duras em reflexões que podem abrir os olhos de tantas outras pessoas. O ato 3 terminou com o inevitável. A máscara caiu. O Paulo já não tinha onde esconder-se. E eu, finalmente, aprendi que silêncio não protege. Silêncio só aprisiona. A manhã seguinte ao confronto parecia outra vida. A claridade que entrava pelas janelas não era mais um lembrete de rotina, mas um sinal de recomeço. Preparei o café em silêncio, mas não era o mesmo silêncio pesado de antes. Era um silêncio de espaço, de respiro. As crianças acordaram mais tarde do que o habitual, e quando se sentaram à mesa percebi que, pela primeira vez em muito tempo, não olhavam para abrir a porta esperando o pai. Eles olhavam para mim. O Paulo não voltou naquela noite. Também não ligou. E, surpreendentemente, eu não senti falta. O vazio que ele deixou era menos doloroso que a presença mentirosa que me acompanhou por anos. O simples fato de não ter que inventar desculpas, de não precisar vigiar cada palavra, foi libertador. Passei o dia cuidando da casa com uma energia diferente. Troquei lençóis, abri todas as janelas, deixei o sol entrar sem medo. Lavei as cortinas, como se pudesse remover também a poeira da mentira. As crianças ajudaram. Meu filho colocou música no celular e minha filha dançava pela sala. Eu ri. Um riso genuíno, sem o peso da desconfiança. Foi ali que percebi que a vida podia voltar a ter cor. À tarde, recebi uma ligação da advogada. Marcamos uma reunião para discutir as opções legais. Falar de separação em voz alta não me assustou tanto quanto imaginei. Pelo contrário, me trouxe calma. Era como colocar nome em algo que já existia. Quando desliguei, sentei com as crianças e expliquei que estávamos começando um processo de mudança. Eles ouviram com atenção. Meu filho perguntou se teríamos que sair da casa. Respondi que não, que aquele era o nosso lar, que ninguém nos tiraria dali. Minha filha quis saber se ainda veria o pai. Respondi com firmeza que sim,
mas que seria diferente. Não escondi nada. Pela primeira vez, falei sem medo de destruir ilusões. E percebi que, ao falar a verdade, eu os fortalecia. Naquela noite, deitei-me na cama e escrevi no caderno: "Hoje não chorei." Parecia pouco, mas era imenso. Durante anos, o choro foi meu ritual secreto. Agora, finalmente, eu tinha uma página em branco. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir pequenas rotinas. Cozinhei pratos que gostávamos, não apenas os preferidos dele. Coloquei flores na sala, não para receber desculpas, mas para decorar minha própria vida. Passei a caminhar com as crianças no fim da tarde, sem esperar que ele se juntasse. Descobri que éramos capazes de criar momentos bons sozinhos. Paulo apareceu depois de quase uma semana. Entrou sem anunciar, como se ainda tivesse chave para tudo. Encontrou a casa diferente. Encontrou a mim diferente. Tentou falar sobre arrependimento, sobre amor, sobre segunda chance. Eu ouvi em silêncio. Depois respondi: "Você não está diante da mesma mulher que deixou para trás." Ele percebeu. Sua expressão dizia que não reconhecia mais a casa nem a esposa. E isso não me doía. Me fortalecia. Mais tarde, depois que ele foi embora, sentei na varanda e olhei para o céu. Pensei em quantas mulheres permanecem presas em histórias que não escreveram, com medo de recomeçar. E senti vontade de dizer a cada uma delas: é possível. É difícil. É doloroso. Mas é possível. Se essa história toca você de alguma forma, eu peço: apoie este canal. Se inscreva, compartilhe. Cada gesto mantém viva a chance de dar voz a histórias que poderiam ficar escondidas para sempre. Eu sabia que o caminho ainda seria longo, mas pela primeira vez, não parecia um corredor escuro. Parecia uma estrada aberta. O ato 4 não seria sobre dor. Seria sobre reconstrução. A reunião com a advogada aconteceu em uma manhã chuvosa. Entrei no escritório com as mãos suadas, como quem está prestes a assinar uma sentença. Ela me recebeu com calma, me ofereceu café e pediu que eu contasse minha história desde o início. Falar em voz alta sobre anos de silêncio foi como atravessar um rio profundo, mas, a cada palavra, eu sentia que estava me afastando da margem onde sempre estive presa. Ela explicou os passos legais: guarda, divisão de bens, pensão, visitas. Palavras frias, mas que, para mim, soavam como instrumentos de libertação. Saí de lá com uma pasta de documentos e uma sensação nova. Eu tinha ferramentas. Pela primeira vez, não era apenas sobrevivência emocional. Era ação concreta. Voltei para casa e as crianças estavam na sala, assistindo desenho. Sentei com eles e disse que estávamos construindo uma nova forma de família. Meu filho perguntou: "E se o papai não gostar?" Eu respondi: "O papai terá que aprender. Nós não vamos mais viver escondidos." Naquela semana, Paulo apareceu 2 vezes. Na primeira, tentou argumentar que eu estava indo rápido demais, que deveríamos esperar, pensar melhor. Eu disse que esperar foi o que fizemos por anos, e nada mudou. Na segunda visita, ele trouxe presentes caros para as crianças, tentando comprar sorrisos. Elas agradeceram, mas voltaram logo aos seus quartos. Não era rejeição, era cansaço. O afeto não cabe em caixas embrulhadas. Decidi então assumir o controle das nossas rotinas. Inscrevi minha filha em aulas de dança. Levei meu filho a um campeonato escolar de matemática. Atividades simples, mas que nos lembravam de quem éramos fora da sombra da mentira. Aos poucos percebi que eles voltavam a sorrir de verdade. Uma noite, Paulo me ligou tarde, a voz embargada. Disse que estava com medo de me perder. Eu respirei fundo e respondi: "Paulo, você já se perdeu de si mesmo há muito tempo. Agora sou eu quem está me encontrando." Desliguei e não chorei. Apenas anotei no caderno: "Desta vez, não doeu."
Se você está acompanhando essa narrativa, lembre-se: não é só a minha história. Pode ser a de alguém que você conhece. Pode ser até a sua. E cada vez que você apoia esse canal, com uma inscrição ou compartilhamento, você ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa ouvir que existe saída. Naquela noite, escrevi: não sou sobrevivente, sou reconstrução. O dia da audiência chegou. Acordei cedo, preparei as crianças para a escola e me arrumei em silêncio. O coração batia acelerado, mas não era medo, era firmeza. Entrei no fórum com passos calculados, como quem sabe que cada passo é também um corte no passado. Paulo já estava lá com o olhar cansado, tentando manter uma postura que não convencia mais. A juíza falou sobre acordos, visitas, responsabilidades. Paulo tentou se justificar, tentou transformar descuido em amor, mentira em confusão. Eu permaneci calma, disse apenas: eu não estou aqui para discutir sentimentos. Estou aqui para organizar a vida dos meus filhos. A sentença provisória saiu. Guarda compartilhada, mas residência principal comigo. Quando ouvi as palavras, senti um peso se dissolver. Não era vitória contra alguém. Era vitória sobre o silêncio. Na saída, Paulo tentou falar comigo. Eu ouvi. Disse que não queria perder a família, que não queria ser lembrado como o homem da mentira. Respondi com clareza: isso não depende de mim. Isso depende do que você decide ser daqui para frente. Ele não respondeu. E pela primeira vez, percebi que o problema não era meu. Era dele. Nos dias seguintes, a vida começou a ganhar outra textura. As crianças passaram a dormir melhor. Meu filho voltou a se interessar pela escola. Minha filha voltou a rir em voz alta. A casa, antes pesada, agora tinha música, cheiro de bolo, conversas longas na varanda. Eu mesma comecei a cuidar mais de mim. Voltei a ler livros que estavam parados na estante. A escrever no meu caderno não apenas sobre dor, mas sobre planos. Um domingo à tarde levei as crianças ao parque. Enquanto eles corriam atrás de uma pipa improvisada, sentei na grama e observei o céu. Pensei em como a vida pode se reinventar, mesmo depois de uma queda tão brusca. Pensei em quantas mulheres ainda vivem presas em histórias como a minha, acreditando que não há saída. E senti que minha voz não podia mais se calar. À noite, antes de dormir, escrevi no caderno: hoje a liberdade de respirar foi maior que a memória da dor. Na semana seguinte, Paulo veio buscar as crianças para passar o dia. Elas foram com ele e eu fiquei sozinha em casa. No início, senti um aperto, mas logo entendi que era necessário. Peguei meu caderno, abri na primeira página, onde estavam as frases escritas meses atrás, e sorri. Eu havia cumprido cada uma delas. Não aceitei viver assim. Não permiti que meus filhos fossem escudo. E sim, a verdade finalmente coube dentro da nossa casa. Às vezes ainda dói, mas não é mais a dor de quem está presa. É a dor de quem está curando. E cura é sempre caminho, nunca destino. Se você chegou até aqui, saiba que essa história não é apenas sobre mim. É sobre cada pessoa que já foi levada a me acreditar que silêncio protege. Sobre cada família que carrega segredos que pesam mais do que qualquer tempestade. E é por isso que eu peço: se inscreva, compartilhe, torne-se membro se puder. Sua ajuda mantém essa voz viva, para que outras histórias não precisem ser enterradas em silêncio. Hoje, eu e meus filhos seguimos em frente. Não somos perfeitos, mas somos verdadeiros. E a verdade, por mais dura que seja, é sempre mais leve que a mentira. O ciclo da mentira terminou. O ciclo da vida recomeçou.